Boa tarde, gente. Sejam vocês muito bem-vindos. Já estamos com algumas pessoas aqui entrando na nossa. Boa tarde. Boa tarde, doutor Procopio, novamente. Boa tarde, Boa Gabriele. tarde, gente. Gente, hoje, como dito, né, na introdução aqui, a gente tem um assunto muito atual e relevante, que é a lei de proibição de uso de celulares dentro das escolas. Começou o ano de 2025 nas escolas bem movimentadas com a chegada dessa legislação e para a gente poder estar compartilhando um pouquinho sobre a própria lei, os impactos, né, dentro do dia a dia, até como a gente deve desenvolver da melhor forma, né, essa tratativa dentro das escolas com as famílias e alunos, eu trouxe dois convidados aqui de peso para a gente ter duas visões bem bacanas sobre essa temática. Doutor Procópio, que é advogado, que faz parte aqui da Meireles e Freitas Advogados Associados, e a Gabriele, que também é uma psicóloga formada e atuante na parte de crianças e adolescentes, e com muita atuação também na frente com as escolas, né? Então, ela tem essa vivência já de poder lidar com alunos, de fazer essas tratativas e capacitações dentro das escolas, para a gente, dentro dessa temática, realmente ter uma vivência dentro do que vocês hoje em dia estão passando, né? Do que a gente pode ajudar nesse dia a dia de vocês. Então, sejam os dois muito bem-vindos. E vamos começar a botar a mão na massa em relação ao assunto, né? Como é que vocês estão com essa nova legislação, né? Eu vou começar até com o doutor Procópio. É uma lei que começou agora em 2025. É uma lei até breve, né? Acho que 5 artigos, salvo engano, mas tem causado um burburinho, né? Da parte mesmo jurídica, doutor Procópio, o que é que ela vem assim dentro da legislação? Quais são os pontos principais que dentro das escolas a gente deve ter uma maior atenção? A gente chama muito até a lei de uso de proibição de celulares, mas ela é um pouco mais ampla, né? Em relação à própria legislação, o que é que a gente vê assim, de pontos principais? Obrigado, Natália. Obrigado, Gabi, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, debatendo esse tema que tem movimentado o ambiente escolar, sim, é um tema muito relevante. A lei é recente, né? Ainda estamos em processo de adaptação da sociedade, isso ocorre sempre em toda promulgação de nova lei. Ela realmente não fala de aparelho, Natália, ela fala de aparelhos eletrônicos portáteis, né? Ela não fala de celular em si, mas ela vem para sanar algumas vacâncias que a lei não trazia e alguma necessidade da sociedade. Eu acho que a Gabi vai falar um pouco melhor, mas ela é curta, é uma lei curta, é uma lei específica, ela traz algumas proibições e ela vem tentar melhorar o ambiente da escola, que já vem sofrendo bastante, né? Tem várias dificuldades enfrentadas, os aparelhos eletrônicos vêm dificultando o ambiente escolar, e aí eu acho que a Gabi vai poder falar um pouco melhor do que eu, justamente isso, né? Essas dificuldades que vinham sendo enfrentadas, que a lei vai tentar ajudar a escola, né? Já existiam leis em alguns estados, em algumas cidades, leis individuais que já tinham algum tipo de proibição, no Rio, aqui no Ceará tem uma lei antiga também, mas essa vem para virar uma política nacional, que eu considero ser importante, e aí eu acho que a Gabi vai poder falar um pouco melhor do que a gente tinha de dificuldade para que essa lei venha tentar ajudar e sanar isso, tá bom? Oi, gente, bom dia. O que é que acontece? Vai, Nath, pode ir. Não, até pelo que o Brau colocou, né? A gente vê muito até, e eu queria ver essa sua frente, Gabriela, porque a gente vê que a gente teve uma mudança em relação ao tanto de uso de telas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Mas hoje a gente vê de uma forma bem mais forte o impacto, eu acho, não é algo novo. A legislação ela não consegue acompanhar a dinâmica da nossa sociedade, né? A gente sempre tem os problemas antes da lei, e a lei vem muito no propósito de nos ajudar a isso, mas a gente já sentia essas dores, né? A gente já sentia, nós como todos, nem só os alunos, essa falta da parte social, né, de estar muito focado, da parte de ansiedade, mas dentro assim da sua perspectiva, dos seus atendimentos, da sua atuação, né? Qual é a sua visão em relação à própria lei? O que é que você já vê de impactos positivos, né? Como é que a gente pode, dentro do ambiente escolar, começar a fazer essa análise de colocar em prática, né? Ela de ver os efeitos positivos diante de tantos malefícios que a gente já teve. Porque assim, bom dia primeiro. Muito não, boa tarde já. Gente, é muito interessante a gente perceber que todos esses malefícios, hoje, as crianças chegam aqui muito
novas, já com um déficit muito grande de ansiedade, de atenção, crianças com 2 anos já tendo muita dificuldade de ter esse pensamento e tudo, de ter essa análise. E isso são coisas, são crianças que vão cada vez mais tendo mais desafios. Hoje, na adolescência, a gente também percebe isso. Um dos maiores desafios dos professores são realmente conseguir que os alunos fiquem conectados e concentrados durante tanto tempo. Então, isso vai ter realmente uma análise muito mais difícil. Como é que essas crianças vão conseguir se concentrar durante esse período nas salas? Porque os professores tendem a tentar chamar a atenção deles, mas quando tocam o celular, quando tem uma notificação de um jogo, a criança automaticamente ela olha e já perde foco. Então, assim, essa lei ela veio para poder agregar também aos ensinos, né? Justamente porque a gente percebe uma queda muito grande de ensino nas crianças, de aprendizado. Então, as crianças estão tendo muito mais dificuldade hoje de aprendizagem do que antes. Uma dificuldade também de socialização. Elas não têm a mesma capacidade que nós tínhamos lá atrás de fazer novas amizades, de construir vínculos. Por quê? Porque elas ficam presas nesse mundo virtual. Elas tendem a ficar mais conectadas somente naquele mundo virtual, somente entre as telas, e aqui no cara a cara elas têm dificuldades de se comportar, de se conectar com as outras pessoas, de ter empatia, porque por trás da tela é tudo mais fácil, né? Então isso faz com que elas ficam presas somente até em se colocar atrás das telas. Muito boa essa perspectiva e, inclusive, vindo um pouquinho, doutor Procópio, como as escolas, né, conseguem fazer essa adaptação em relação à legislação, né? Como deve ser o dia a dia diante da... Como está sendo aceite, como as escolas estão se portando, né? Está sendo muito voltada, cada um está fazendo de uma forma que se adeque mais à sua realidade. Como é que está sendo? Vou puxar depois um pouquinho para a Gabi para a gente ver como é que a gente consegue transformar essa comunicação diante dessa mudança, porque querendo ou não, dentro do dia a dia, que a gente vê principalmente dos adolescentes, mas cada vez mais novos, as pessoas têm acesso a esse celular, né? Mas eu queria saber tanto da perspectiva do doutor Procópio, como essas escolas hoje em dia estão tomando a decisão diante dessa legislação, e da Gabriela, como a gente pode fazer da melhor maneira possível essa comunicação, né? Para que a família realmente esteja com gente, né, em relação à decisão de escola, e os alunos também consigam, nem que seja a médio ou a longo prazo, né, entender os benefícios em relação a essa retirada de uso de eletrônicos do dia a dia deles. Tem sido um desafio, né? A gente que advoga para muitas escolas, a gente nota uma diferença de atuação mesmo após a lei. O que é que a lei proíbe, para ficar bem claro e ser um pouco prático juridicamente falando, né? Ela proíbe o uso de aparelhos eletrônicos durante as aulas, no intervalo entre as aulas, então ela proíbe também durante o intervalo, durante o recreio, e no intervalo entre as aulas, né? A primeira e a segunda aula. Então, teoricamente, após o início da primeira aula, o que é que a lei proíbe? Após o início da primeira aula, o aluno não deve utilizar o celular até o final da aula. Então, interaulas e no intervalo ele não poderia. Ele traz algumas exceções, que crianças com necessidade especial que utilizam o aparelho eletrônico para facilitar seu aprendizado pode ser utilizado, garantir essa acessibilidade, garantir a inclusão, atender a condição de saúde, às vezes tem uma necessidade de saúde que é atrelada ao celular, né? Ou garantir direitos fundamentais. Salvo essas exceções, esse é o período que a lei proíbe. Aí a pergunta vem, como é que a escola vai fazer, né? Tem escola que vai retém o celular, tem escola que vai e só proíbe. Os meios de advertência ou de punição, cada uma tem a sua, então isso vai mudando de acordo com a escola. Eu costumo dizer que você deve adotar as medidas de acordo com o seu planejamento pedagógico. O seu projeto pedagógico deve refletir suas atitudes. Mas aí vai muito além disso, e eu acho que aí é um pouco o lado que você perguntou para a Gabi.
a escola também está obrigada a fiscalizar e ter estratégias, né, de treinamentos para os professores e também redes de apoio, né, espaços de escuta para a gente superar esse momento de dificuldade. Porque também, né, Gabi, hoje o vício em celulares em algumas crianças ou adolescentes e essa necessidade de utilizar o celular, ela já existe. A gente, Já só porque a existe. lei veio, não vai deixar de ter essa necessidade, né? Exato. E aí é o aspecto que a escola vai lidar, e a Gabi pode falar um pouquinho mais. Eu acredito que a escola, para além do que o Thiago Procopio já falou, ele também tem que criar os espaços de convivência, dando outras alternativas para essas crianças. Seja jogos de tabuleiro, seja um espaço para leitura, seja um espaço para elas poderem conviver mais e ter essa troca social, entende? E também o espaço de escuta, o espaço de realmente ter um acolhimento emocional. Porque provavelmente, durante esse primeiro momento, né, de proibição, muitas crianças vão ter um nível de ansiedade mais elevado. Por quê? Porque elas já estão acostumadas a ter aquele celular ali com elas 24 horas. Então, de repente, a gente não vai mais deixar. E essa ruptura vai acontecer e vai gerar inicialmente um nível de ansiedade um pouco mais elevado. E pode sim causar comportamentos que sejam mais disruptores. E aí a gente precisa sim ter um locais de acolhimento, até mesmo na escola. Também ensinar técnicas de respiração para elevar, diminuir o nível de ansiedade, tudo isso é importante, né? Uma psicoeducação emocional mesmo, para que eles tenham uma visão de como é que eles podem ter essa diminuição dessa ansiedade nesse primeiro momento. E, além disso, incentivar as crianças a terem o uso de tecnologias de forma consciente. Porque é importante que eles entendam o nível de prejuízo que esse uso também existe, né? Então, assim, a gente tem que entender que essa lei de retirada do celular das escolas é uma grande oportunidade para que os alunos aprendam habilidades para a vida. Habilidades essas de paciência, habilidades de foco, concentração, de interação social, são realmente as oportunidades que essa lei pode estar trazendo para poder realmente beneficiar tanto os alunos como também a rede de ensino. Muito bom ver essa parte, até assim, colocando como meus pais, né? Na nossa época, né, a parte do recreio, a gente viu diferenças gigantescas dos intervalos, né? Em que a gente tinha uma interação muito maior, as brincadeiras aconteciam, a gente tinha um desenvolvimento ali de ser aquele intervalo barulhento, né? Todas as crianças ali falando, e hoje a gente vê um cenário muito diferente em relação a isso. E na parte da concentração da aula também. A aula normalmente ali com duração de 50 minutos, a gente sabe que há uma dificuldade de entreter o aluno durante os 50 minutos ali, né? Mas também tem um tempo ali necessário para que o aluno possa desenvolver, ter a atenção, em que cada vez mais a gente vê as telas demonstrando que a gente tipo, a atenção é mínima. Então, são vídeos de 5 minutos, 15 minutos no máximo, né? Que colocam no YouTube para lhe prender. E dentro da sala de aula isso não é possível, Melhor né? não, né? Às vezes vídeos ainda mais curtos, né? Então a gente vê cada vez mais a gente se perdendo dentro das aulas. Falo isso assim como adulto das dificuldades que a gente tem, mas principalmente das crianças e dos adolescentes que ainda não têm esse desenvolvimento e ainda está sendo prejudicado pelo uso dessas telas, né? Então, acredito até que essa comunicação, eu sei que muitas escolas já fizeram, mas ter um momento presencial, né? Para demonstrar quais são as novas atividades que as escolas vão colocar em prática dentro do dia a dia para esses momentos, né? Colocar mesmo a família do lado deles para entender os prejuízos, porque também é muito difícil para a escola, e eu coloco até isso muito para o doutor Procópio, de satisfação da prestação de serviço, né? De ter um resultado de desenvolvimento pedagógico, se até a questão do uso de celulares dificulta isso, né? Então a gente tem que se apoiar para que o aluno consiga gerar as habilidades necessárias ali dentro do estudo, né? E eu queria ver com vocês sentem muito essa diferença?
da nossa parte para hoje e até entender da Gabi se é notório dentro dos atendimentos esse aumento, um disparate de atendimento relacionado à questão de ansiedade, cyberbullying, questão de estresse mesmo, de ter efeito de pânico, né? Em relação a essa questão de justamente ter uma outra personalidade dentro das redes, da pessoa só saber se relacionar dentro das redes, mas não saber ali no ao vivo, no ambiente escolar. Atualmente, o que é que a gente percebe, né? Uma dificuldade muito grande e uma comparação muito grande que existe nas redes sociais. Então, até isso, né? A questão da autoestima, a questão de realmente se reconhecer com quem sou eu naquele mundo ao vivo. Porque hoje também acabou também aqueles filtros de Instagram que existiam justamente para isso. Para que as pessoas conseguissem se ver como elas são. E não deixar de só aceitar tirar uma foto, só aceitar se ver se tiver um filtro. Porque é justamente por trás da tela. Então, isso daí tem um impacto muito grande, porque existe as autocobrança, existe também a baixa autoestima, que isso daí vai influenciar muito nos vínculos, na interação social, e faz com que gere menos a lei, utilizando de maneira realmente mais consciente o uso do celular, vai diminuir o cyberbullying, porque essas diminuições de comparações, esse excesso de ter que ficar, porque fulano tem isso, porque fulano tem aquilo, ou então, porque mas fulano é mais bonita, ela é mais magra, tudo isso vai diminuir também, porque a gente vai estar aqui mais no real, né? Na cara a cara, e isso vai diminuir consideravelmente. Outra situação é a questão de tentar trazer para dentro das escolas também alternativas para os professores, né? Nesse momento que é tão difícil, confuso para os alunos, confuso para os professores, mas a gente tem que entender como é que a gente vai traçar essas novas leis dentro de sala de aula. E é como o Procopio falou, cada escola vai ter uma nova norma, né? Então, assim, se é uma escola realmente que demanda mais ter uma norma mais dura, mais rígida, isso daí vai acontecer com que a norma dentro da sala com o celular seja também mais rígida. E vai de acordo com o encontro pedagógico de cada escola. Então, isso realmente vai sendo mais apropriado. E aí eu acho que é um passinho de cada vez, porque aqui dentro da clínica a gente recebe cada vez mais crianças cada vez mais novas e cada vez com mais sintomas de ansiedade, que pode sim levar a uma depressão, e isso tudo por um uso exacerbado e precoce das telas, né? Então, tudo isso é muito importante para um desenvolvimento tanto infantil como também com o desenvolvimento de vida para que as crianças se desenvolvam bem. Por que eu digo de vida? Dessas habilidades que eu citei, né? De paciência, de foco, concentração, que a gente leva por toda a vida. Sim. Até bom a Gabi ter falado um pouco isso, Natália, porque a lei, ela, por exemplo, não proíbe a posse, né? O simples ato do celular estar no bolso. Isso não quer dizer que a escola também não possa proibir. Existe algumas escolas que proíbem, sim, a entrada de celular em sala de aula, por exemplo, recolhe antes. Então, a lei ela não aborda esse tema dessa maneira, ela permite essa posse, né? Ela não proíbe essa posse. Mas tem escolas, sim, que a posse é proibida durante a aula. Então, é mesmo as atitudes a serem tomadas dependem muito de escola a escola. O que é que a lei vai exigir? Que a escola cumpra o que ela proíbe. O que é que ela proíbe? O uso dos aparelhos eletrônicos durante esses períodos que a gente citou no começo da live. Se depois da aula o aluno pode usar, por lei não há proibição, mas isso vai depender de escola para escola também, esse tipo de proibição, né? A gente vê uma grande dificuldade de adaptação, por exemplo, na questão do intervalo, os questionamentos sobre a utilização de Pix, né? Que o aluno está acostumado a usar o celular na hora da compra. E a gente vê divergências
de regimentos de escola. Tem escola que está proibindo realmente, diz que tem outros. Tem algumas escolas que estão tentando flexibilizar, mas o importante é a questão do cumprimento da lei, né? A lei traz para a escola essa obrigação de fiscalização e de cumprimento dela. Então, a lei vem trazer mais essa obrigação para a escola, mas é como a gente sempre empoderado. Ela tem que tomar as decisões delas com base no aspecto pedagógico, que é onde a escola entende e é onde ela é melhor, né? Então, quem toma decisões pedagógicas são as escolas. E seguindo sempre o que a Gabi falou muito bem, o seu plano pedagógico, né? Não adianta ela fugir dentro daquela orientação. Tem escolas com mais de objetivo de resultado, outras mais sociais, e você vai medindo suas decisões com base no seu planejamento pedagógico. E até uma dúvida, para entender melhor no dia a dia das escolas, assim, como se dá essas fiscalizações e quais são as sanções, né, dentro da parte da escola que são possíveis? É desde o recolhimento, eu sei que cada escola vai criar a sua, mas normalmente é isso, a fiscalização dentro desse regulamento, né, que seja ou de uso durante, ou de recolhimento desde o início, ou de não levar, a escola vendo que houve o descumprimento, ela recolhe ali o material, aí só entrega para os pais, é mais ou menos dentro dessa vertente. A lei em si, ela não é, ela é uma lei curta, né? Ela realmente proíbe isso e não traz mais detalhes de como deve ser a atuação até para a escola ter essa liberdade, né? Então, isso fica muito a cargo da escola. Ela também não prevê punições, mas ela obriga. Então, como vai ser essa fiscalização, o que é que pode acontecer, é uma coisa que a sociedade vai adaptando com o tempo. E aí a gente vai entendendo melhor como é que vai se situando e como as coisas vão acontecendo no dia a dia. Bom senso, eu sei que é uma palavra às vezes um pouco generalista, mas às vezes nesse primeiro momento, nesse processo de adaptação é importante. E colocando só aqui para a gente continuar, é que a grande questão, então, da lei não é nem que a gente não possa fazer o uso, né? É que virou um uso meio que indiscriminado e sem um tempo fixo e até mesmo dentro do projeto pedagógico desviado para outras finalidades, né? Inclusive, nada obsta da escola se utilizar, então, né, doutor Procopio, e até uma vertente da própria Gabriela em relação de uso de eletrônicos com a vertente pedagógica, né? A gente pode criar, a gente vê muitos a parte, eu acho que a Gabriela utiliza muito de gamificação, a gente vê muitos estudos voltados a isso, que há um bom desenvolvimento, mas ele tem um propósito ali, não é um mero entretenimento, né? Não é somente você estar em redes sociais, né? Mas ela tem um que é mais de desenvolvimento de habilidades. Então, ela tem um ponto positivo. A questão é qual o intuito que você utiliza ela. Então, eu queria ver tanto o doutor Procópio é realmente permitido. Então, não é que a escola precisa se abster do uso também dessas tecnologias dentro do seu quadro. E também entender da Gabriela, assim, há pontos positivos também com o uso. Quer falar, professor? Joguei Pronto. Pode seguir, doutor. O que acontece? O que acontece? A gente percebe que existe sim um benefício da tecnologia. A gente sabe que o nível também de conhecimento que as crianças podem ter através da tecnologia também é muito positivo. Mas de acordo com aquele ponto, né? Aquela finalidade. Aqui em Fortaleza, a gente tem uma escola que já é direcionada assim, né? Que já tem esse viés de ser tecnológico, que de não utilizar livros e usar tecnologia. Mas o que é que acontece? Eles utilizam daquela forma limitada. As crianças não têm acesso a outros viés, né? Não têm acesso a redes sociais. É só aquele conteúdo. E isso daí também é importante. Eu vou só pegar aqui uma pergunta que está aparecendo aqui, da Fátima Maciel, que é interessante ter uma live sobre alunos autistas de suporte no nível 3. O que é que acontece? As crianças com suporte nível 3, de crianças com TEA, elas têm realmente uma necessidade maior, né?
E isso faz com que muitas vezes aquela criança ela precise de uma adaptação, até mesmo na tecnologia, seja ela utilizada para cunho pedagógico, até mesmo para cunho de comunicação, porque muitas vezes essas crianças com TEA nível 3 elas podem não ter a comunicação verbal e se utilizar a tecnologia para se comunicar. Então, nessa parte, sim, eu acredito que a tecnologia ela vai continuar, os aparelhos eletrônicos vão ter que ser permitidos para essas crianças para que eles continuem utilizando. Ah, Gabi, mas isso daí vai atrapalhar as outras crianças que querem ter o acesso aos celulares, não vão poder. Somente essa criança que está tendo acesso aqui. Sim, somente essa criança. Por quê? Porque aí a gente vai ter que realmente limitar. Porque aquela criança ela está utilizando de uma forma direta, com uma finalidade, seja ela pedagógica ou seja ela de comunicação. Assim, a lei é bem clara, né? Então, assim, é permitido o uso se for estritamente para finalidade pedagógica e didática, né? O que você trouxe, Natália, é muito baseado na questão de que as escolas vinham sofrendo com isso e algumas buscaram sim se adaptar com novas ferramentas para atrair atenção realmente, né? Assim, quase uma competição. Então, não que isso vá ser deixado de lado. Essas ferramentas vão ser importantes. Aqui o foco é para a utilização de outras finalidades. E, nesse caso pedagógico, são coisas pontuais, atividades preparadas para isso, né? Com escolas e com material preparado para essa finalidade. Então, há uma diferença bem importante aí, para a gente não confundir. Ah, mas aí vai ser tela do mesmo jeito. Não, mas aí a finalidade é pedagógica, né? Então, ninguém vai ser zero telas o resto da vida, né? A tela Até vai porque fazer hoje não parte tem das como nossas. mais. A tela vai fazer parte das nossas vidas. O que a lei está querendo proibir é que o ambiente escolar ele estava perdendo o seu foco. O que é o quê? É o ensino. Então, estava tendo dificuldade de ensinar essas crianças. A Gabi falou muito bem da questão de, durante a aula, você vê uma notificação, né? Tem estudos que dizem que depois que você se distrai, para você voltar, é mais que 30 minutos, 1 hora. Então, isso perde a aula toda. Na hora que você olha para outra coisa e se distrai, né? E tem uma questão também da saúde mental e socialização, porque durante o intervalo, que é uma novidade dessa lei, que é a questão do intervalo aí sim, ela trouxe já essa mudança, que é a questão da socialização. Aí eu até trago a Gabi para esse debate, né? A questão não é só sair de lá tendo aprendido, mas também a convivência, né? A gente viu durante a pandemia, eu cito um pouco isso para as minhas escolas, que a gente achou em algum momento que a gente ia ser tudo virtual, né? Agora tudo ia ser por vídeo, o home office ia ser 100%, né? A questão as aulas ia ser muito mais, o EAD ia crescer, e a gente vê uma volta hoje, né? Para um presencial cada vez mais forte, justamente por algumas demandas que eu acho que a Gabi pode explicar um pouco melhor. Justamente. O que é que acontece? As crianças que nascidas em 2020, 2021, a gente fala, assim, entre aspas, as crianças pandêmicas. Por quê? Porque nasceu naquele período, elas tiveram acesso muito exacerbado às telas. E esse nível prejudicou em questões de sociais, questões de aprendizado, questões de socialização e também concentração. E isso daí fez com que também percebesse os pais percebendo a necessidade de retirar as telas depois de tanto uso. Mas hoje existe uma dificuldade dos pais em conseguir tirar. Por quê? Porque hoje nós, pais, não conseguimos viver sem estar no celular o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente está trabalhando também, a gente está aqui no computador, a gente também está trabalhando. Então, isso fica difícil a gente também tirar. Mas é importante a gente colocar isso de uma forma muito clara, de que essas crianças que sempre tiveram um acesso muito grande a essas telas, hoje, dentro de sala de aula, elas vão ter um uso diminuído,
zero, para que elas consigam ter um nível de aprendizado melhor, para que elas tenham uma concentração melhor, para que elas consigam realmente puxar o conteúdo, ter uma didática melhor, ter uma análise crítica, conseguir fazer perguntas. Interessante, uma coisa que eu lembrei agora, eu fui em uma escola conversar com alguns professores e me relataram que hoje em dia as crianças têm poucas dúvidas. Mas será mesmo que é poucas dúvidas? Ou é pouco interesse na aula? Por quê? Porque elas estão interessadas em mexer no celular. Daqui a pouco vão poder olhar o celular, qual é a próxima notificação que vai ter. Então, tudo isso faz com que elas percam interesse na sala de aula. E aí acabam não questionando a dúvida, que pode sim existir, mas naquele momento elas não estão interessadas. Então, assim, o que é que acontece? Vai ter realmente uma nova busca de um novo interesse, de chegar naquela sala de aula. O professor realmente vai ter que fazer uma didática que chame mais a atenção daquelas crianças, porque vão estar com o nível de ansiedade mais elevado, mas eles vão ter que se diferenciar mesmo para que se conectem com aqueles alunos, para que consigam passar uma didática melhor e aquelas crianças tenham uma análise tanto crítica como também de puxar o conteúdo, de conseguir ter a aderência daquele conteúdo. Eu gostei muito dessa parte da gente poder. A gente sabe que vai lidar, né? É algo que eu acho que é claro, com a questão dessa nova movimentação, né? A gente está começando o ano letivo agora e eu acho que a gente vai começar a ver a reação desses alunos, dessas crianças, desses adolescentes dentro dessa nova frente que já está em atuação, né? Já está sendo aplicado dentro das escolas. E até a gente vê muito nessa questão de a gente estar em prol da saúde mental, da questão do aprendizado. É um vício, eu acredito mesmo, né? Em alguns casos é considerado mesmo um vício de estar junto de algum eletrônico, de realmente precisar de estar conectado, né? De não poder sair daquela conexão do mundo virtual. E eu queria entender, Gabi, assim, que aspectos a gente pode colocar como sintomas, né? Um isolamento, né? Que sinais assim as crianças podem estar e que capacitações a gente pode até colocar para o corpo pedagógico, né? Que fontes a gente pode ir atrás, assim, o que é que a escola pode levar para o seu time para estar mais preparado, mas também que sinais a gente pode ver assim de alerta dentro dessas crianças ao passar por esse processo. Crianças que têm a tendência de ficar mais isoladas, que têm uma tendência de não estar mais interagindo com brincadeiras, até pequenas brincadeiras sutis dentro de sala de aula. Você percebe que você fez a brincadeira, todos riram, mas aquela criança ela tá mais recuada, não riu. Ou então, na hora do intervalo, aquela criança já está mais retraída ali no canto. Então, são os pequenos sinais que a gente vai tendo uma observação de que aquela criança pode sim estar com uma depressão e sinais de ansiedade, como querer sempre sair de sala de aula, ficar movimentando muito algum objeto, batendo perna, às vezes ficar coçando o cabelo, pegando muito no cabelo, demonstram níveis de ansiedade que a gente precisa estar com os olhos bem atentos, porque é uma soma de sinais. A gente tem que sim que chamar a atenção dos pais para serem direcionados para um atendimento mais direcionado naquele momento para aquela criança, seja ele de um nível de psicólogo, o nível de um neuro, o nível de um pediatra, para que realmente tenha um atendimento direcionado. Eu também me preocupo um pouco, a gente falando um pouco aqui, que também a gente fala de uma comunidade. A lei, ela vem obrigar sempre a escola, a gente vê alguns comentários aqui, que é justamente isso, né? Mais uma obrigação que trata a escola como um agente de obrigações apenas, né? Mas, na verdade, a gente tem toda uma comunidade que deve apoiar isso aí, né, Gabi? Eu acho que a família tem que ter um papel fundamental. Não adianta ele passar o dia fora
ausente do celular e à tarde, à noite, ou o que for, passar o resto do dia no celular, o vício vai ser difícil de ser. Tem que ajudar. Vocês relataram a dificuldade também que vai ser grande, né? De que a verdade é que todos nós, adultos, também estamos nesse processo de vício, de dependência, né, dessa utilização. É difícil até no dia a dia, para os pais obrigarem o filho a não utilizar, já que eles não conseguem ficar sem. Então, na verdade, também a comunidade como um todo, né, a sociedade como um todo, precisa ver isso, né? Não basta, se perguntou bastante se teria multa, a gente ainda não tem como isso vai ser fiscalizado, que tipo de multa pode ter, quem vai fiscalizar, não tem isso bem claro. A gente só sabe que é uma obrigação por lei hoje da escola, mas e a gente precisa pensar talvez de uma maneira mais macro, né? Como a escola pode também ajudar os pais, né, com palestras, com ideias, e também trazer o pai para dentro dessa obrigação, porque sozinha ela não vai conseguir, né? É importante a gente falar que a família tem um papel central na educação da criança. Então, assim, lembra como a gente falou que a convivência, a interação social estava sendo prejudicada pelo uso de celular dentro de sala de aula? É a mesma coisa quando a gente fala que o uso das telas também está prejudicando a interação dentro de casa. Então, assim, no jantar, no almoço, cada um no seu celular, não se tem uma conversação, não se tem uma interação. Então, a partir daí, os pais também precisam ter essa organização de entender como isso é prejudicial e também ter essa limitação dentro de casa. Não é que a gente vai zerar o uso de celular, o uso de telas para as crianças e para os adolescentes. Não é isso, porque hoje a tecnologia, ela é também uma via, uma ferramenta, seja ela de estudo, de trabalho, então a gente não vai zerar, mas sim fazer um uso realmente direcionado. Então, essa reeducação, ela precisa existir para todos nós, porque ela precisa ser colocada de uma maneira direcionada, tanto dentro de sala de aula, como também dentro de casa. Então, a gente precisa fazer uma reeducação, seja ela com palestras, para poder realmente fazer com que os pais tenham um entendimento melhor de como essas telas estavam prejudicando, tanto dentro de sala de aula, como está prejudicando também dentro de casa. Porque muitas vezes pais chegam aqui e meu filho se comporta desse jeito, de uma maneira de que não sabe lidar com a frustração. Mas é uma criança que está completamente imersa o dia inteiro nas telas. Então, realmente, ela não sabe lidar com frustração, porque ela tem o que ela quer, o momento que ela quer dentro do telefone. Então, assim, vou dar um exemplo básico que eu sempre dou para os pais. Eu tô aqui no YouTube e eu vou passando aqui o filme, um desenho. A criança tá assistindo aqui, ela não assiste o filme da Ariel, que é 1 hora. Ela vai no trecho específico que ela gosta e só assiste aquele pouquinho e já passa para o outro. Ou seja, ela escolhe o que ela quer. Ela não tem a paciência de terminar. Ela não tem o entendimento de uma história, início, meio e fim, porque ela só quer as partes legais. Ela só quer o interesse dela. Então, não sabe lidar com frustração, baixa paciência, não tem foco, não tem concentração, tudo isso. Então, tá dentro de casa, tá na escola, em qualquer ambiente. Então, a gente precisa de uma reeducação como um todo. Muito bom, gente. Eu acho que essa reeducação, a gente precisa olhar para si, né? E também tentar ajudar a escola. A escola é um berço importantíssimo. E realmente essa conexão com a família não adianta, né? Como a gente viu, funcionar só de um lado, tem que funcionar dos dois lados para que realmente isso tenha efeito. E eu acho que até apesar da gente ainda ter algumas dúvidas, a gente viu aqui que algumas aplicações elas vão precisar
especificados a cada situação, a cada escola, né, a cada aluno, o que é que cada um vai precisar. Mas ela foi muito feliz em, pelo menos, já trazer um norteador para a gente, diante de uma dificuldade que a gente estava tendo dos alunos com esse acesso irrestrito, né, e que as escolas não tinham controle sequer quanto a isso. E até um dos pontos fundamentais que eu nem coloquei aqui, mas que eu acho essencial, é como pai, né, como pais dos alunos, a gente escolhe aquela escola tendo uma relação de confiança, né? De ser uma comunicação direta com a escola do que acontece, porque o aluno está na responsabilidade daquela empresa. E até por meio do celular, isso é muito fácil de ser burlado, de a criança ter o acesso direto ao pai sem passar pela escola, dando um desconhecimento, né? Deixando a escola ali com uma venda do que está acontecendo. Até de situações que eu falo assim, Gabi e Procópio, a criança não está se sentindo bem, dela estar com uma crise, de acontecer algo dentro da escola que sequer perpassa pelo corpo pedagógico. Que ela fica assim, meu Deus, ela falou direto com o pai, mas ela está no meu ambiente, eu não tomo, né, esse conhecimento. Mas por que você está se sentindo mal? Aconteceu alguma coisa? E acaba que dentro do ambiente que ele é dela, de responsabilidade dela, que aquele aluno está ali dentro, ela acaba a ficar sem saber, né? Fica ali sem ter o conhecimento de tudo que está acontecendo dentro do ambiente. Eu acho que alguns pais até ficam com esse receio, mas como é que isso vai acontecer? E eu acho que isso vai acontecer há muito tempo. Na minha época, não tinha como eu falar com o meu... Exato. Eu lembro que assim, eu acho que o meu primeiro celular eu tive quando eu tinha uns 13 anos, 13, 14 anos. Hoje, criança com 9 anos já tem celular. E os pais podem até dar com a intenção de que, não, isso daqui é para você se comunicar comigo quando você precisar. Mas, como a Natália falou, se você coloca aquela criança naquela escola, é porque você escolheu, é porque você confia. E as escolas, elas têm um canal de comunicação eficiente em caso de emergência. Então, é importante os pais terem uma confiança direta com a escola de que se realmente houver necessidade de comunicação com eles, vai acontecer através da escola e não por via de celular diretamente, justamente para não tirar esse foco do aprendizado. Doutor Procópio, algum ponto quanto à questão da comunicação? Eu acho que é isso mesmo, né? Como a questão do Pix, como a questão de comunicação direta com o aluno, você liga para a escola e fala. Então, assim, é um ambiente também que o aluno tem que estar lá vivendo aquele ambiente, né? Não tão preso aqui. Eu acho que vai também para uma questão que é outro problema da escola, que a gente que trabalha com a escola sabe disso, que é a interferência constante dos pais no projeto pedagógico da escola, né? Às vezes os pais no intuito de ajudar, mas muitas vezes dificulta o dia a dia da escola. Então, talvez seja o momento mesmo de blindar. A Janete comentou aqui com a gente, acho bem pertinente o comentário dela. Ela fala uma fala importante, que a escola já tinha essa necessidade, e a lei vem para dar uma força para a escola, dizer assim, ó, estou proibido porque eu entendo que você está com essa dificuldade. Então, vamos utilizar essa lei de modo benéfico, né, a favor da escola, facilitar o nosso poder de argumento e de convencimento dos pais dessa problemática que vem acontecendo. Eu vejo por aí. Isso mesmo, eu vi até aqui um comentário, muito bom ter essa comunicação, justamente para dar essa segurança dos pais, né? A gente viu que a legislação vai buscar muito para ter esse foco, esse desenvolvimento. Isso se aplica às escolas públicas e privadas. O intuito é que a gente possa assegurar esse bom aprendizado e, claro, que dentro das escolas eles também saibam utilizar da melhor forma possível essas tecnologias, né? O intuito, como a gente viu, não é que a gente abomine ou que retire 100%, mas que eles cada vez mais aprendam, né, diante dessa nova reestruturação, essa nova relação com os eletrônicos, de qual é o propósito deles, né? Como eu posso me beneficiar diante daquilo que eu busco. E claro, né, é essencial a gente sempre ter também um controle, a depender da idade, né, das crianças e desses adolescentes,
do que se acessa, né? Ali dentro daquela tela é um desconhecido, é um compartilhamento de dados de crianças e adolescentes que a gente sequer imagina para onde vão, né? É uma conexão com relacionamentos que a gente não tem certeza de quem está do outro lado da tela. E realmente, para que isso aconteça de uma forma saudável, nada melhor do que acontecer dentro da escola, em que há esse monitoramento, em que há esse propósito realmente de educação, de novas habilidades. O aluno continua a saber desenvolver-se, a utilizar um tablet, a fazer um aplicativo, de poder fazer uma gamificação, de poder utilizar de tudo aquilo que a tecnologia tem de colocar a seu favor, mas algo também que seja benéfico para a saúde mental e o desenvolvimento pedagógico daquele aluno. Para a gente finalizar, eu queria que vocês dessem alguma dica, algum aconselhamento de como essas escolas elas conseguem se preparar, né? Até alguns que já estão se preparando, mas se preparar para o ano de 2025 como um todo, né? E para os outros que virão diante dessa legislação. O que é que vocês colocam, doutor Procópio e Gabriele, em relação a essa nova legislação, então? Qual o conselho, assim, o pulo do gato que vocês dão em relação à perspectiva melhor que vocês podem para ajudar as nossas escolas? Eu acho que a gente tem que sempre seguir a nossa linha de raciocínio, sem deixar mais pessoas afetarem a decisão da escola. Eu acho que a escola tem capacidade, confio nos profissionais das escolas que a gente trabalha aqui, eu noto que são profissionais qualificados e vão ter o discernimento de guiar isso no dia a dia, não tenho dúvidas, é mais elas terem a confiança mesmo nela. Cada dia mais as escolas vão precisar de um apoio psicológico, de pessoas especializadas. Então, eu acho que a atualização constante, né, de a escola ter várias pessoas apoiando. A gente tem como jurídico hoje, a Gabi é uma psicóloga do ramo, eu acho que pessoas que entendem e trabalham no dia a dia podem ajudar. Então, não se fechem também e busquem apoio de profissionais do direito, de profissionais da psicologia, e a Quedu também vem apoiando, parabéns pela live, né? Acho que é importante esse apoio, e a gente pode trazer mais debate sobre o tema. É um tema que ainda vai ter muita repercussão, porque o dia a dia vai demorar para se adaptar, mas a gente confia que as escolas têm essa força e agradeço a oportunidade. Bom, eu acho que concordo com tudo que o Procópio disse e acredito muito que a gente tem que trazer os pais como aliados, que vai facilitar muito esse entendimento dessa nova lei dentro da escola e fazer com que os pais tenham essa visão também. Então, ter a questão da psicoeducação, de palestras também dentro das escolas, tanto direcionadas para os alunos, como também direcionadas para os pais, para uma psicoeducação, um incentivo do uso realmente, seja realmente de qualidade, seja um uso realmente limitado e realmente direcionado. Então, assim, tudo isso faz com que as crianças elas tenham uma nova oportunidade de aprender essas habilidades para a vida. Então, a gente tem que olhar essa lei como essa oportunidade. E assim, agradeço demais a Kedu a oportunidade de estar esclarecendo muito bem aqui, tanto com o Procópio, também, como também para um viés também psicológico, para que a gente consiga entender melhor quais são os benefícios que essa lei pode estar trazendo dentro da sala de aula e os prejuízos também que o uso exacerbado já trouxe para a gente. E bom, gente, para quem está participando, só para deixar, essa live vai ficar gravada, né? Eu vi que tinha algumas perguntinhas, a gente tentou ao máximo possível pegar o que todo mundo colocou. Eu vi algumas temáticas que têm uma relação, mas não propriamente com o tema que a gente colocou hoje. Eu vou colocar até como sugestão. Gabi, tem muita coisa aqui dentro da sua área, então já é uma oportunidade para a gente estar pensando em novas lives aqui dos assuntos que colocaram. Bota aqui seu comentário se tiver alguma outra temática que você acha interessante. Divide com a gente com experiência, né? A gente tem um canal muito aberto com as escolas para a gente poder estar cada vez mais ajudando vocês nessas novidades no dia a dia, no crescimento, na sustentabilidade da nossa educação, nessa comunicação com os pais, mas principalmente com foco nos nossos alunos, que é o principal, né? O que a gente mais tem de bem precioso ali dentro das nossas escolas.
Agradeço demais. Obrigado, Gabi, pela oportunidade de estar aqui com você, uma especialista renomadíssima, com muito conhecimento dentro da parte das escolas, que lida muito com as crianças e adolescentes, dentro dessas novas dificuldades que a gente está passando. Mas com a Gabi fica tudo mais fácil. Obrigada também, doutor Procópio, pela sua ajuda em jurídica, de dar essa visão das escolas, do que a gente pode colocar em prática, né? Em entendimento na parte pedagógica, o que é a realidade de cada um. E muito obrigada a todos vocês que participaram. Essa live não faz sentido sem vocês. Obrigada por dedicar esse tempinho para estar buscando um pouco mais de informação e conhecimento para levar para as escolas de vocês. Beijo, gente. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Nath. Obrigada. Obrigado, abraço.